Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Seminário Nacional de Educação Bilíngue de Pessoas Surdas, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje, o nosso último dia, né? A mesa redonda de encerramento das nossas atividades. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos e pretos, neste momento estão amarrados aqui num coque, porque está muito quente. Eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, e estou usando um óculos de armação, de grau com armação marrom. O meu sinal em libras é este, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e um toque na cintura. Estou usando uma blusa de listras azul marinho e branca, um batom cor-de-rosa e 3 brincos pequenos em cada orelha e um colar prateado. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira com diversos livros. Eu sou coordenadora do GELES, o Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira aqui na UFSB, que é o grupo que organiza essa atividade de hoje, o evento que está acontecendo durante esses 3 dias, né? Eu quero agradecer também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras e língua portuguesa que estão presentes hoje com a gente para tornar a nossa atividade acessível à comunidade surda, a Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, a Luana Isabel Gonçalves de Lima, da UFV, e a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. Eu queria avisar também que esse evento está sendo gravado, a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para receber um alerta quando a gente divulgar algum conteúdo novo e deixe seu like. Durante nosso evento, a gente pede também que, para melhor visualização, se vocês forem escrever no chat, coloquem na frente, por gentileza, a hashtag GELES. Ou levante a mãozinha aí para poder sinalizar ou oralizar no final com os professores. Nós solicitamos, por gentileza, que com exceção dos palestrantes convidados hoje e dos intérpretes de Libras que estão aqui, que vocês deixem seus áudios e câmeras desligados para maior visualização das tradutoras e intérpretes de Libras por parte das pessoas surdas, tendo em vista a plataforma Google Meet. A gente avisa também que até o final deste encontro a gente vai disponibilizar um link para a frequência. Bom, e para a gente iniciar a mesa redonda de hoje com o tema Importância da Educação Bilíngue de Pessoas Surdas, eu apresento a vocês a professora mestra Rita de Cássia Maestre. Ela é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela é mestra em Educação pela UFPR, ela é especialista em Educação Especial pela Uninter, é graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e graduada em Letras Libras pela UFSC. Atualmente, a professora Rita, ela é docente de Libras na Universidade Tecnológica do Paraná, a UTFPR. Com a gente também o professor Antônio Campos de Abreu, ele é da FENEIS, licenciado em História pela Universo, ele presidiu a Associação de Surdos de Minas Gerais, a ASMG, ele foi um dos fundadores da Federação Mineira Desportiva de Surdos, a FMDS, e também da Confederação Brasileira de Desporto dos Surdos, CBDS. Trabalhando como voluntário e presidindo ambas as instituições. Em 1987, o professor Antônio participou da criação da FENEIS, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, da qual ele foi presidente de 1993 a 2001. Ele foi ainda vice-presidente e diretor regional da FENEIS até 2011. Foi membro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, é o termo que se tinha e ainda se tem, né? A CONAD, de 2004 a 2008. Ele é diretor-presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS.
Professora Rita, professor Antônio, sejam muito bem-vindos ao UFSB. Mais uma vez eu digo que eles abordarão o tema importância da educação bilíngue de pessoas surdas. E para iniciar essa discussão, eu convido a professora Rita de Cássia. Fique à vontade, professora Rita. Então, boa noite a todos. Meu sinal identificador em Libras é esse aqui. Eu sou surda. Já fui graduada em psicologia em 1984. Atualmente, eu estou aqui para poder conversar um pouco com você sobre as minhas experiências e também sobre a importância da educação de surdos bilíngues. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, pelo convite, professora Daniele. Também agradecer esse evento, porque hoje nós estamos aqui para poder aprendermos, interagirmos. Também gostaria de agradecer aos intérpretes de Libras que estão aqui presentes, pela oportunidade de os ouvintes poderem hoje estarem participando deste evento, tanto eu quanto o Antônio podemos estar dando a nossa fala e vocês terem acesso. Então, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês para falar sobre a importância da educação bilíngue para surdos. A minha experiência, no qual eu já venho analisando, percebendo que é primordialmente importante que os surdos, sim, se desenvolvam, eles evoluam, né? Tem como colocar o meu PowerPoint, por favor? Tem como? Por favor, Anne. Obrigada. Peraí, deixa eu ter que achar ela agora aqui. Ela não tá aparecendo para mim. Ani, tem como tu tirar o slide dela só para eu poder achar ela e fixar ela na tela? Sim, sim, Dani, só que eu preciso achá-la primeiro. Tá. Deu. Agora pode usar o PowerPoint. Deu. Consegue ampliar, Anne? Tela cheia? Então, vou dar início, então. Então, ali embaixo tem o símbolo da instituição no qual eu trabalho, que é a UTFPR, no qual eu sou professora de Língua Brasileira de Sinais. Então, o meu tema é a importância da educação bilíngue para surdos, tá? Pode passar, por gentileza? Pode passar, por favor? O slide não vai passar, porque a Anne está compartilhando na tela errada. Compartilhe tela cheia, por gentileza, Anne. Tem como voltar, pulou um slide. Tá, agora sim, então. Agora sim, então. Agora tá ótimo. Então, como eu havia comentado, aquele era o meu tema de abordagem hoje. Então, falando sobre a educação bilíngue para surdos, né? Então, é importante, sim, por causa do seu desenvolvimento, inclusive a melhoria da sua autoestima, até porque vocês sabem que a educação bilíngue, ela é uma educação no qual faz uso a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa, não é apenas uma ou outra. Isso, sim, caracteriza uma educação bilíngue, utilizando a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. E é de extrema importância isso, até porque vai auxiliar o desenvolvimento desse sujeito surdo.
Pode passar. Voltando, então, a educação bilíngue, então, ela acaba proporcionando o quê? Ela proporciona informações, conhecimentos, e isso são itens fundamentais para que esse sujeito se desenvolva futuramente, né? Então, ele vai ter acesso à sua língua e assim poder ver qual o caminho que ele vai acabar querendo seguir, tanto utilizando a língua de sinais quanto a língua portuguesa, e assim poder fazer a sua escolha. Além disso, ela proporciona oportunidades bilíngues para que ele tenha tendo acesso a essas duas línguas. Promove também a preservação da língua de sinais, da cultura desse sujeito surdo, da valorização dessa cultura, da valorização da sua identidade, e tudo isso é proporcionado através do conhecimento em ambas as línguas. Pode passar? Então, agora, alguns pontos que são importantes serem comentados nesse momento. Principalmente, algumas razões pelas quais a educação bilíngue é importante para os surdos, né? Para nós compreendermos o porquê disso. Primeiramente, o acesso à informação e também ao conhecimento. Vocês imaginem que a informação e o conhecimento, ela é passado através da língua brasileira de sinais e com o suporte da língua portuguesa. Dentro das escolas bilíngues, os conceitos ali trabalhados, o currículo ali trabalhado, os conceitos trabalhados ali, eles, no qual abordo as línguas matemática, física, química, essas disciplinas, a biologia, entre outras tantas disciplinas que são abordadas dentro da escola, é utilizado o livro didático em que está em língua portuguesa. Então, vocês vejam a necessidade de ter esse aprendizado juntamente com o português, em que a língua de sinais, o sujeito surdo vai poder se desenvolver, tanto com professores surdos, e os professores ouvintes, eles necessitam ser fluentes em língua brasileira de sinais, principalmente no momento em que é passado essas informações, esses conhecimentos em Libras. Fazendo uso como língua de instrução, tá? Esse aqui é o sinal para a língua de instrução. Essa língua de instrução vai poder passar para o sujeito surdo conhecimentos linguísticos, conhecimentos sociais, conhecimentos de legislação, e assim ele poder explorar, utilizando a sua língua, mas a língua portuguesa como aporte teórico, para que esse sujeito vá se desenvolvendo na parte educacional, desde o ensino fundamental, médio e assim sucessivamente. Também a educação bilíngue, ela também proporciona o desenvolvimento da identidade desse sujeito, a construção dessa sua identidade. Porque a partir do momento que ele utiliza a língua brasileira de sinais e ele assim consegue interagir com outros sujeitos, ele percebe que há uma valorização cultural, uma valorização daquela língua em que ele acaba se percebendo e se valorizando. Por isso a questão da autoestima estar elevada, ser elevada, por causa disso, né? Ele acaba não encontrando barreiras, porque o bilinguismo, de uma certa forma, ele acaba proporcionando esses tipos de interações com professores surdos, professores ouvintes. Vamos supor uma professora, uma diretora ouvinte substitui um diretor surdo e ela sabe a língua de sinais e assim ela consegue interagir. E se por acaso esse sujeito não faz uso da língua de sinais, vai poder então fazer uso da escrita. Por isso, a importância do uso de ambas as línguas, para que assim o sujeito consiga dar seguimento na sua vida. No ponto 2, relacionado à comunicação eficaz, essa comunicação eficaz, ela é dentro da área do bilinguismo, ela aborda tanto a Libras quanto a língua portuguesa. Eu sou uma defensora da utilização da língua brasileira de sinais e da língua portuguesa, justamente justificando o uso do bilinguismo, né?
Não é questão de tu aprender a Libras agora e posteriormente a língua portuguesa, não. O sujeito surdo, no momento que ele ingressa na instituição, na escola, a partir dali dos 6 anos de idade, o conhecimento dele ele precisa ser proporcionado em ambas as línguas, tanto em língua brasileira de sinais como no português escrito. Por isso a eficácia dessa comunicação, porque ele vai conseguir interagir tanto dentro da escola quanto fora, na família também. A educação bilíngue, então, ela acaba oportunizando para que esse sujeito surdo, inclusive, cobre da sua família o aprendizado da língua brasileira de sinais, até para eles poderem também ter conhecimento da cultura surda, e assim ele conseguir fazerem parte dessa escola, juntamente com esse aluno. Mostrando que esse aluno, ele, além de conseguir interagir no âmbito escolar, ele vai conseguir interagir no âmbito social, supermercados, escolas, entre outros lugares. E caso assim, ele vá frequente esses espaços e não haja comunicação, ele consiga utilizar como recurso a língua portuguesa. Vou entrar, Cris. Pode passar. Pode voltar o slide anterior, por favor? Isso. Agora, eu vou abordar o segundo ponto, falando sobre o desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo é muito importante. Como, por exemplo, o surdo, quando ele nasce, quando ele é um bebezinho, a família, quando sabe, que descobre que ele é surdo, né, ou pensa, ele não é ouvinte, ele é surdo, né, e quando descobre que tem uma surdez profunda e começa a sinalizar para essa criança, né, começa a introduzir palavras, a introduzir a sinalização, e aí começa a entender esse contexto, aquele bebê, ele vai crescendo e vai se tornando um bebê sinalizante, e vai tendo essa troca, né? Então, ele tem a oportunidade de ter esse desenvolvimento cognitivo correto. E aí, de passo em passo, desde o bebezinho, ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai aprendendo e aumentando esse conhecimento da língua de sinais, que é importante para aquela criança, é importante que ela tenha aquisição dessa língua como surdo. Então, é possível, sim, é possível que ela tenha um desenvolvimento cognitivo, né, e desenvolver esse conhecimento. É de extrema importância, né, introduzir a língua portuguesa junto com a língua de sinais nesse bebezinho, e nada impede isso. Pode passar. Aí, nesse slide, a gente vê várias fotos, né? Vê a importância da língua brasileira de sinais, a língua portuguesa também é importante. Aí a gente consegue ver no quadro, na imagem, as pessoas se comunicando, né? A habilidade de comunicação e tendo essa troca. Na quarta imagem, a gente vê aí o desenvolvimento cognitivo, a importância desse desenvolvimento cognitivo. Passar. Agora eu vou explicar o ponto 3. Por que é importante que o surdo, nesse ponto 3 aí está abordando, né? Ele tem a preparação para a vida adulta. Essa preparação para a vida adulta significa o quê? Significa que nos 2 pontos anteriores, como já foi explicado, como informação, conhecimento, desenvolvimento cognitivo, a importância da identidade surda, a comunicação, né? A troca de comunicação, a habilidade de comunicação, né? Desde o básico, e aí é possível que ele desenvolva essa comunicação de forma correta. Então, a gente já conheceu esses pontos, né? Algumas dessas regras. E aí, no mundo afora, as dificuldades, né? As adversidades que ele vai encontrando no mundo afora, as dificuldades que ele vai encontrando lá fora com relação à língua de sinais, com contato com as outras pessoas, com a leitura. Então, o uso das 2 línguas no futuro, para ele, esse desenvolvimento também no mercado de trabalho, na faculdade, na família, né, na universidade, futuramente, quando ele ingressar em uma faculdade, começar a estudar, né, que ter mais segurança, os professores nas disciplinas. Então, qualquer que seja desses pontos, o surdo, ele já vai ter uma base. Desde antes, ele já vai ter essa base
né, na educação bilíngue, ela vai dar a base para ele ter essa segurança, para ele ter esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento cognitivo, e aí futuramente, né, quando ele ingressar na faculdade, ele ter nessa educação bilíngue, né, que parada vai ser possível, né, que ele estude, né, nessa faculdade, que ele tenha esse apoio, que ele tenha esse suporte com relação à leitura, com relação à sinalização, interpretação, e aí lá fora, quando ele for estudar, ele vai aprender, né, ele já vai ter esse conhecimento, e aí ele vai conseguir se desenvolver, ele vai conseguir ter uma base firme apoiada na educação bilíngue, então isso é muito importante. Também, abordando nesse terceiro ponto, tem a redução do isolamento social. Como assim a redução desse isolamento social? Como isso é possível? Então, quando se tem a educação bilíngue, isso abre caminhos, né? Caminhos do qual ele possa ter mais informação, adquirir mais conhecimento, ter uma base maior e conseguir ter acesso a outros lugares, a outras pessoas, conseguir ter uma vida mais avançada, né? Ele não vai se sentir uma pessoa sozinha, porque ele vai ser possível ter contato com as outras pessoas, vai ser possível ter essa troca e vai ser uma pessoa mais feliz. Então, o ensino bilíngue, ele é importante, porque o surdo ele não vai se sentir sozinho. Então, a gente viu que nos pontos anteriores, ele poderia se sentir isolado, sozinho, com falta de conhecimento, porque não conseguiria se comunicar, né, somente pela língua de sinais. Então, isso é um direito que o surdo tem, ter essa interação, ter essa comunicação, né, ter essa redução de isolamento. É um direito das pessoas com deficiência, acesso à cultura, ao conhecimento, à informação, e com esse avanço é possível. A inclusão e a acessibilidade é o quarto ponto. Com relação à inclusão e acessibilidade, é importante, porque, como também explicado anteriormente, quando o surdo ele tem esse ensino, essa instrução, essa base, né, esse conhecimento, é possível que ele flua melhor essa comunicação, tanto na escrita do português, o português escrito, e como na comunicação. Ele consegue, né, ter essa acessibilidade, ter essa inclusão com relação às outras pessoas, ao grupo no qual ele está inserido, né, na cultura surda. Então, o surdo, ele passa a diminuir essas dificuldades, né, e passa a ter esse amparo. E aí, lá fora, né, dentro da comunidade ouvinte, ele pode sim, ele pode conhecer essa cultura ouvinte. Através da leitura, ele pode ter essa troca de informação, ele pode absorver mais esse conhecimento e pode ter essa habilidade perfeita com relação ao sujeito surdo em si. Então, lá a gente viu pontos referentes à educação bilíngue, do quanto é importante ter essa base, né, ter essa base enraizada, inserida, porque lá fora esse acesso se torna mais fácil, esse acesso ao trabalho, à comunicação, ao diálogo, a passeios, né, essa interação com os ouvintes se torna mais acessível. Então, isso é possível ter, né, através da Libras e do português escrito. Então, qualquer que seja o lugar que ele vá ter acesso, né, através da escrita, é possível ele ter essa comunicação, e isso é verdade. É verdade também que nós, surdos, somente através da Libras, né, das regras do português escrito, às vezes isso gera uma barreira na comunicação, né, no uso da língua de sinais, e é verdade que, através do ensino bilíngue, a gente consegue vencer essas barreiras da comunicação que anteriormente teríamos, e isso é um avanço. Então, a gente precisa começar, né, a inserir desde criança, a partir dos 6 anos de idade, começar a ter esse ensino bilíngue para o surdo ele se tornar um sujeito melhor, né? Então, quando ele tiver 22, 23, 24, 25 anos, né, com 26 anos, quando ele ingressar, né, nos estudos, quando ele começar a se alfabetizar, né, por meio da alfabetização, né, ele entra na escola, e a educação bilíngue já é importante desde já para esse avanço. Agora, o ponto 4, com relação ao desenvolvimento de competências bilíngues. Nesse ponto, é possível a gente abordar sobre as duas línguas, né? Tanto a Libras, o desenvolvimento na língua de sinais brasileira, como também na língua portuguesa. É importante ter esses dois desenvolvimentos, sem falha em nenhuma das duas. Como assim? Em quê? Então, é importante que o surdo ele aprenda a sinalizar e também aprenda o português escrito como modalidade. As duas funções são importantes.
que a Libras, né, ela vai ajudar nesse desenvolvimento cognitivo dos surdos, né, ele vai ter esse aparato com relação ao seu cognitivo. Já o português, ela vai se tornar um elo, né, dentro desse contexto. Então, um vai ser de ajuda para o outro. É importante que tenha as duas línguas como ensino para o surdo. Primeiro a Libras, depois o português. Agora, o quinto ponto. Desenvolvimento holístico. Esse desenvolvimento, o que quer dizer com relação à educação bilíngue, né? Que a língua usada, no caso que ele aprende, né? A língua que o surdo ele começa a aprender, essa se torna uma língua foco dele, a língua principal para o seu desenvolvimento, né? Então se torna uma paixão e torna o surdo ele mais inteligente, né? Torna o surdo ele só não vai inserir dentro da sociedade com uma única língua, não. Mas essa língua é uma base para o aumento do seu conhecimento, para que ele consiga absorver a sua identidade, né? E consiga também, por exemplo, com essa base, anteriormente já explicado também os outros pontos, essa educação bilíngue vai dar ao surdo, através do aprendizado dessa língua, possibilidades para que ele vença a barreira, para que ele vença problemas, né, para que ele consiga se desenvolver dentro da sociedade e enfrentar os desafios. Isso é importante. Agora, o quarto ponto, com relação ao empoderamento. Quinto ponto, empoderamento. O empoderamento, o que isso quer dizer, né? Que o sujeito surdo, ele vai ter a felicidade de, através do ensino bilíngue, ele adquirir, aumentar o conhecimento, né? Aumentar o seu acesso à informação. Ele vai passar a ter uma vida, né? A ter um ensino mais prático. Isso é possível, ele vai ter um avanço enorme na vida da pessoa surda, né? Ele vai se tornar uma pessoa mais empoderada, isso é muito importante. E por esse motivo que o empoderamento para a pessoa surda, né, faz ela se tornar uma pessoa melhor, até um melhor bem-estar, né? Ela é uma pessoa independente, isso vai ajudar ela a se tornar um sujeito independente, né? E através de passo a passo, ela vai se evoluindo. E também é importante porque o surdo, ele deixa de ser penalizado, né? Porque o surdo é inferior ao ouvinte, não. Né? A educação bilíngue vai proporcionar esse melhoramento para ele. Com essas informações, com esses avanços, ele consegue vencer todos os desafios que vier pela frente. Então, é possível, através da educação bilíngue, que o surdo ele consiga entender, ele ter uma melhor visão de mundo, que ele consiga desenvolver ações, consiga ir à luta, né, a lutar, a procurar que o que ele quer para o seu futuro, o que ele quer para a sua vida, no mercado de trabalho, no casamento, na família, em casa, pode viajar, né? Então, isso dá uma base importante de conhecimento através da educação bilíngue. Por isso é importante. Pode passar. Agora essas imagens aí. O que é que mostra nessas imagens? Então, vemos pessoas, né, no seu desenvolvimento, desde a adolescência até a vida adulta. Na outra imagem, a gente vê uma interação, né, as pessoas ali se comunicando através da Libras. Na imagem abaixo, a gente vê uma sala de aula, né, de educação bilíngue, tendo essa troca de conhecimento, e também o desenvolvimento holístico, que é relacionado, né, à vida em sociedade, né, então, através do teatro, e vários âmbitos da vida social, como mostra aí na foto. Pode passar. Nessas fotos aí mostra a importância da língua portuguesa, né, e da Libras, os dois no mesmo contexto. No caso do surdo, a importância do português escrito. Na outra imagem, a gente vê uma criança, um menininho, feliz. E esse menininho, ele é surdo, né? E a gente percebe que ele está ali feliz, porque ele tem ali uma base de aprendizado, uma base de ensino, está sendo ensinada a Libras e ele pode se comunicar. Na próxima imagem, a gente vê ali elementos químicos, né? Encontro de surdos de ciências. Então, a gente vê que o surdo ele tem essa possibilidade também. E na última foto, a gente vê uma família de surdos,
Então, eles conseguem também se comunicar entre família. Isso facilita a comunicação entre família de forma global, né? E a família, ela mostra ali uma família unida, um bem-estar melhor. Pode passar. Nessa imagem, a gente vê pessoas dentro de uma sala de aula, né? Através do ensino bilíngue, da educação bilíngue, e aí a gente vê a fluência, né, dos surdos. Os surdos aprendem até essa fluência através dessa educação e desse aprendizado. Na outra imagem, a gente vê o mercado de trabalho, né? As pessoas surdas trabalhando, né? Tendo mais segurança, né? Na outra, a gente vê uma fisioterapeuta, né? Um surdo na fisioterapeuta. E o grupo de surdos, os surdos também, ele pode trabalhar na área da saúde. Hoje já tem 250 surdos com formações na área da saúde. Então, isso é um avanço, isso é um progresso, né? Hoje, surdos que estudam na área da medicina e eles conseguem ter essa formação na fisioterapia. Então, surdos que se tornam fisioterapeutas. Surdos que estudam e têm essa formação como dentista, na odontologia, psicologia, várias áreas. São 250 surdos já inseridos na área da saúde. Então, isso prova o quê? Isso prova que o surdo, ele consegue avançar, ele consegue ter esse progresso. A última foto, que mostra aí a fisioterapeuta, já prova isso. Pode passar. Então, agora, resumindo, mostra que a educação bilíngue para pessoas surdas, ela é de extrema importância, ela é crucial para ter essa garantia, para garantir que essas pessoas surdas, ela tenha acesso à educação de qualidade e ela possa se desenvolver plenamente e também se integrar de forma ativa e também de forma significativa dentro da sociedade. Isso promove a valorização dessa cultura, a inclusão, a valorização da cultura surda, o empoderamento das pessoas surdas para que elas consigam ter o seu máximo potencial. Só isso. Muito obrigada, pessoal, por me assistirem. Agradeço. Obrigada. A gente que agradece, muito obrigada. A gente vai chamar o professor Antônio para dar sequência, e aí no final, caso alguém queira fazer alguma pergunta, a gente vai passando as mensagens que estiverem no chat, ou que alguém quiser levantar a mão e sinalizar também, tá bom? Professor Antônio, fica à vontade. Pode colocar a segunda apresentação, por favor, Anne. Ok. Boa noite a todos. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Antônio, esse é meu sinal. Esse é meu sinal, Antônio. Eu nasci, eu não estou conseguindo ver as mãos dele direito. Pega um pouco. Vai entrar, Lu? Troca, Ramires. Eu vou falar um pouquinho da questão da educação bilíngue no contexto da comunidade surda e, principalmente, eu vou falar em relação ao Brasil em respeito à educação bilíngue, porque ainda não se fala em educação bilíngue dentro do ensino ou dentro da educação. Muito se tem essa dificuldade em levar esse assunto. E muitas vezes as pessoas confundem essa conceituação e têm diferentes opiniões. Os professores de História e de Geografia, por exemplo, do ensino público especial, 8 anos que eu assino,
que eu ensino, e aí contextualizando em relação à educação bilíngue. Mas também eu ensino o português, o ensino de português, como que mostra essa questão, vinculadas a outros conhecimentos, e principalmente a questão das crianças surdas. Os professores do ensino, da pedagogia, eles precisam de ser fluentes. Primeiro, a gente vai demonstrar as crianças, né? Elas vão brincar, elas têm curiosidade em aprender, elas vão se desenvolver. E como que vai ser esse ensino? Como que vai ser a aquisição da Libras ao essas crianças estiverem se desenvolvendo? Como que vai ser a escrita? Como que elas vão adquirir a aquisição e ser fluentes? Então, o professor, muitas vezes, ele obriga as crianças a ler, a escrever, mas o surdo, ele tem muitos embates. O professor, ele olha e fala bola, e quer que a criança repete, fala carro, e quer que a criança repete. E aí ela vai crescer com um trauma. A segunda questão, muitas vezes o professor, ele fala e fala, o surdo, ele tem preguiça, ele não quer aprender, ele está cansado. Mas isso não é certo, porque muito tem a questão da falta de comunicação dentro da família, ou o professor, ele não se comunica em língua de sinais. Então, é importante ter esse ensino bilíngue diretamente às crianças surdas. E é muito importante que siga esse caminho da educação bilíngue, e eu acredito que as crianças são capazes de aprender a partir da educação bilíngue. E falar que as crianças muitas vezes estão cansadas, isso leva a um trauma, não é uma obrigação. E principalmente que todos incluam o ensino bilíngue, para que visualizem, né, a comunidade surda a partir da educação bilíngue e que tenha esse relacionamento. Por exemplo, não pode o professor obrigar, ele precisa de perceber as especificações de cada um, porque cada um é diferente, cada aluno tem a sua especificação, tem a sua variedade de conceitos. Muitas vezes o professor ele está ensinando, é um professor que já trabalha há muito tempo e ele não se atualiza. E às vezes o surdo ele está em casa sozinho, não participa dessa questão da inclusão e por isso ele tem um atraso na aquisição da Libras. Então, o principal é chamar a família, orientar essa família e ter uma relação entre família e escola. E aí o surdo ele vai ter essa emoção e adquirir essa identidade. A maioria que estão dentro do ensino inclusivo, infelizmente, nós temos um problema que os professores eles falam, né, transmitem o conteúdo e o intérprete ele faz esse elo de comunicação. Mas muitas vezes o professor ele não vê que o aluno ele tem uma dúvida. E lá atrás, a comunidade surda, ela lutou para que, que a educação bilíngue ela seja inserida. Como a professora falou, é importante que tenha a educação bilíngue e que não que os surdos só aceitem essa obrigatoriedade de escrever ou de falar. A maioria dentro do Brasil, em relação ao governo e à política, são contra a educação bilíngue. E é preciso que a gente detalhe e explique para que as pessoas tenham conhecimento. Então, no slide, ele resume um pouquinho dessa importância e os ouvintes muitas vezes não entendem o que é a educação bilíngue. A educação bilíngue é própria para os surdos?
a educação está dentro das escolas e existe uma regulamentação. E só resumindo o que está no slide, a gente precisa de ter o conhecimento claro que a Libras é uma língua que está inserida dentro do Brasil. E a gente tem a segurança a partir da Lei 10.436. E a gente tem regras, tem o Decreto 5626, que especifica sobre o estabelecimento, né, as possibilidades dos alunos surdos na educação bilíngue. E a lei e o decreto, eles detalham todas essas questões. Muitas vezes as pessoas não concordam que está no decreto 5626, mas que a gente possa ter uma reformulação também, porque é uma lei antiga e a gente precisa dessa reformulação para garantir mais segurança nas universidades, em todo o mundo. E para que isso seja um avanço também, e principalmente dentro das escolas. E é preciso que tenha essa relação para que as mentes elas fiquem abertas para a educação bilíngue, para que as pessoas tenham conhecimento, para que tenham autonomia para resolver todas as questões. E principalmente dentro do ensino AEE, que significa uma outra questão, que é uma outra metodologia. Além disso, os surdos, eles estão inseridos dentro da educação bilíngue. Principalmente em relação à segunda língua, o português, na modalidade escrita, nós pedimos, né, que seja um entendimento claro, porque a educação bilíngue, na proposta, ela traz essa questão real do surdo. As pessoas, elas estão, por exemplo, numa palestra e falando a respeito da educação bilíngue, mas não trazem todas as especificações. Algumas vezes trazem falhas e falta pesquisas acadêmicas para explicar provas que expliquem sobre a educação bilíngue. E muitas vezes as pessoas, ao falarem a respeito desse assunto, não trazem detalhadamente. Por isso, é importante, né? Muitas vezes a gente só aceita, então é preciso que a gente evolua mais em relação à educação bilíngue. Pode passar, por favor? O primeiro ponto, né, é entender sobre o problema. O segundo e o terceiro é falar. Por exemplo, muitas vezes fala, o surdo ele não sabe o português. Às vezes ele cresce com trauma e isso causa um embate. A família do surdo muitas vezes fala, né, em português, fala termos pejorativos que causam trauma para a criança. E isso ela se fecha. No momento que ela se abre, aí que a educação bilíngue ela vai se transformar. Por exemplo, é preciso interagir em Libras, mostrar curiosidades, acesso a livros, a outras possibilidades, desenhos, piadas, e aí o surdo ele vai adquirir isso na escola, o professor ensinar através desses materiais. Por exemplo, o CODA, ele aprende muito rápido. A família, ela ensina, ela conversa, ela brinca, ela traz toda uma didática diferente. E a família inserida, olha no olho, mostra. E muitas vezes, quando isso não acontece, o surdo, ele traz um trauma ao longo da sua vida. É muito difícil perceber, o surdo perceber essas palavras. Às vezes ele fala, eu entendi. Sim, e o professor fala, parabéns. Mas não vê que a educação bilíngue, ela está certa. E às vezes fala, não, eu não conheço. E isso traz uma relação. Isso é didática. Mostrar, aplaudir, falar, muito bem, parabéns, que bom que você entendeu. E que o professor, ele seja fluente e que ele tenha dentro de si essa educação bilíngue.
E o surdo, ele pode se desenvolver, pode aprender e pode estar em todos os espaços e não ter esses embates que muitas vezes causa esse prejuízo em relação à educação bilíngue. Então, é importante que surdos e ouvintes eles estejam no mesmo patamar. Então, é importante, por exemplo, falar, às vezes, perguntar sobre um significado de uma palavra e o surdo ele não entende e falar termos pejorativos, isso não é certo. Fala, por exemplo, pão. Pão, o que significa? Dentro de que contexto? Ah, eu vou comer pão, o que é? Qual o verbo que eu vou utilizar dentro de uma frase para utilizar o sinal de pão? E isso vai sendo desenvolvido. Às vezes o professor só fala a questão do português, mas o surdo ele não consegue aprender. E aí o surdo, a partir da educação bilíngue, ele vai emergir dentro do conhecimento. E isso vai trazer uma relação, uma comunicação, e o surdo ele vai ter todo o entendimento. Que o que antes ele não tinha, tendo o contato com esse surdo, ele vai possibilitar mais o desenvolvimento, mais o crescimento. E em relação à leitura, como fazer essa interação? O grupo de professores, por exemplo, a partir da linguagem, da linguística, ele vai aplaudir esse surdo? Ou o professor ele vai rejeitá-lo? Ele vai perguntar, você entendeu? Ou modificar esse ensino para o ensino bilíngue e trazendo a Libras e o português no mesmo patamar simultaneamente. Porque no ensino das letras Libras, ele tem o mesmo patamar, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Então, é preciso que nós ensinemos a partir da educação bilíngue. Se tem dificuldade, é preciso procurar, é preciso mostrar a educação bilíngue. Pode passar, por favor. O objetivo da lei bilíngue, infelizmente, é muito confuso, porque não traz todas as questões. Por exemplo, traz a palavra segregar. Como que vai ser isso? Está separado? E muitas vezes, ao a gente perceber a questão da lei, a gente não vê. E existem diferentes caminhos, diferentes modalidades próprias da educação bilíngue. Por exemplo, tem o surdo negro, o surdo indígena, cada uma vai ter uma especificidade. Cada um vai ter um caminho a ser percorrido em relação à educação bilíngue. Então, é preciso detalhar também e rever esses artigos para que a gente melhore através da educação bilíngue. Os conceitos, os capítulos também, os artigos, e que muitas vezes não estão de acordo com a educação. Ok? Outra questão também, está travando um pouquinho para mim. Vamos trocar, peraí.
Então, retornando então à minha fala, tá? A questão das modalidades no qual eu estava falando. O que seriam essas modalidades? Né? A lei, a LDB, a 13.146, do ano de 2015, ela, dentro dessa lei, a LBI, ela está incluída junto outros artigos em que se faz necessário fazer a leitura dele, né? Em que aborda questões voltadas para indígena, para a área negra, para outros povos, outros segmentos em que se é detalhado, né? Mas e a comunidade surda? Falando sobre o bilinguismo. Então, se faz necessário exatamente essa esmiuçação, ficar esmiuçando esse conteúdo. A questão da educação especial, a educação no qual vai trabalhar com pessoas que possuem alguma necessidade específica, como a cegueira. Mas e a questão da educação bilíngue, né? Todo mundo fala sobre educação bilíngue, sobre essa segregação, mas na verdade não é. O que está por trás dessa política? O que está influenciando essa inclusão? E nós precisamos prestar atenção nisso e lutar para que exigir para que seja de fato uma educação bilíngue. E isso nos dá segurança. Essa lei, de uma certa forma, vai nos respaldar a isso. Então, existem várias leis, vários artigos em que se faz necessário efetuar a leitura para que não se desvirtue o segmento que é dado a ele. Então, precisamos pensar exatamente na educação bilíngue e os seus pontos que são necessários a serem abordados. Não é a educação bilíngue, não é que seja um local melhor que o outro. Não, existem falhas e se faz necessário a compreensão disso, né? Hoje, por exemplo, tem alguns lugares em que existe a inclusão, alguns lugares em que não, em que se há a explanação sobre isso, em que se fala que da utilização da língua de sinais, do uso da comunicação, fala, existe o bilinguismo, mas entre o bilinguismo, entre outras áreas também. Eu me preocupo muito com relação à educação das crianças, porque parece que está indo de ladeira abaixo, porque as crianças estão sendo incluídas, estão ali sozinhas, como é que elas vão conseguir se comunicar? Tem um intérprete de Libras, parece que a solução é só com o intérprete de Libras, e que o intérprete de Libras vai fazer só essa intermediação da comunicação com o professor. Não é isso. Parece que está jogando essa responsabilidade para o intérprete e ali e vai. Parece que o professor não está se preocupando, a família não está se preocupando com isso. E, de uma certa forma, está prejudicando essas crianças. Nós precisamos remangar as mangas para poder conseguir se desenvolver. Não é simplesmente deixar assim de lado, né? Nós, surdos, como a professora Rita também havia falado, estamos aqui hoje para poder trabalhar com vocês e abordar esses assuntos que se fazem necessário. Não é uma coisa, não é algo só para bonito. Não é algo, precisa ter a prática, né? A gente precisa ter argumentos, tanto ouvintes quanto surdos, para que, de fato, fique num patamar equivalente entre ambas essas línguas. Próximo slide, por favor. E o público-alvo, né? Aqui, alunos, professores de graduação, pós-graduação, pesquisadores, profissionais interessados nesses assuntos relacionados à leitura da pessoa surda e com deficiência auditiva, né? Não é só simplesmente ensinar o português ali, parabenizar o surdo, ok, aprendeu. Parece que não é isso, né? Precisa ter esse diálogo, precisa ter esse respeito, essa interação, ver quais são as dificuldades que ali está presente, são palavras, como fazer essa interação. Então, não é só simplesmente copiar, né? É só fazer com que o sujeito surdo copie. Isso vai estar prejudicando ele em ambas as línguas, de uma certa forma, né? Próximo, por favor. Nesse slide aqui, nós estamos mostrando o desenvolvimento das atividades, como funcionam em diferentes locais, utilizando o bilinguismo, né? Em que está sendo organizado, estão sendo publicados materiais em língua de sinais,
em que façam uso também do visual, são materiais que o governo aqui de São Paulo ele está fazendo essa divulgação, utilizando o visual, juntamente com a língua brasileira de sinais, com o material escrito, né, detalhando bastante para que o professor, no momento em que ele tem acesso a esse material, consiga poder trabalhar com esses alunos surdos. Não é simplesmente dizer, olha, não tem material. Tem sim, na verdade, o que acaba faltando é informação por parte desse professor. Próximo slide, por favor. Então, aqui, nesse slide aqui, estou mostrando um capítulo, uma parte, uma imagem do livro, e no qual, ao lado, ele está mostrando, olha, vem, tem a língua de sinais. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um livro de história, tá? Eu posso lá recortar o livro de história, uma página, mostrar ali em que tem um barco navegando. Estou ali contando a história, que o barco estava navegando. É uma narração, e eu estou dando detalhes dessa narração, que não é simplesmente a navegação, é uma descoberta, em que houve a descoberta do Brasil, e assim utilizando a língua portuguesa junto com frases, no qual esse sujeito possa ter acesso, né? Mas, principalmente, o professor precisa saber língua de sinais. O uso da língua de sinais, em todo o âmbito acadêmico, em todas as disciplinas, se faz necessário. Não é simplesmente, não, assim não é. Não, existem leis? Sim, existem leis no qual abordam a questão do bilinguismo, existem materiais em que se faz necessário ter uma criatividade, se repensar de como é que pode ser adaptado esse material, existem dicionários a nível nacional, então o que falta mesmo é preparo desses profissionais para poder fazer uso. O INES, por exemplo, há uma ampla divulgação de materiais em que pode ser utilizado, em que os professores podem entrar em contato, qualquer coisa, chame os professores, sentem ali, olha, vamos conversar, vai ser assim, vamos trabalhar, como vai ser esse trabalho pedagógico, como nós iremos fazer, e aí faz a divulgação desse material, e no momento que vai fazer uso da língua de sinais, parece que fica algo mais truncado, né? Então, é preciso se atentar a esses detalhes. Próximo slide, por favor. As minhas referências bibliográficas, se tem essas, entre outras tantas, né? Tem em torno de, acho que umas 500 referências bibliográficas que estão em desenvolvimento, ou já estão, né? Já estão em desenvolvimento desde então. Então, vocês vejam que, apesar de ser recente, tem a Lei de Libras, houve o decreto, em que houve uma ascensão com relação a assuntos abordados na língua de sinais, a questão dos professores surdos, os professores ouvintes se fazer necessário a fluência em língua de sinais para ter uma equiparação, não é simplesmente chegar e tirar o sujeito surdo ou tirar o professor ouvinte, não. Ou tirar o sujeito surdo, deixar ele de fora porque ele não vai saber. Não, precisa se respeitar, precisa ter um respeito mútuo entre esses sujeitos, tanto professores ouvintes quanto professores surdos, né? Eu, por exemplo, já estou 67 anos, já tenho 67 anos, atuo já há um bom tempo no governo, e até hoje eu estou em constante aprendizado para poder solicitar materiais com relação à utilização da minha língua, não só do português, não é simplesmente chegar e dizer, o surdo é burro, ele não sabe o português, não. A gente precisa ter essas informações, precisa ser com calma, não é o intérprete também pegar e dizer, o surdo tu também não sabe, não. Né? A gente precisa se preparar, precisa saber, precisa poder aprender a lidar com essas situações. E até os surdos, eles acabam ficando ansiosos, porque, por exemplo, no âmbito familiar, eles não têm comunicação. No âmbito escolar, também já não está tendo comunicação. Em ambos os lugares, eles estão sofrendo assédio, estão sofrendo preconceito, estão se sentindo discriminados. E por isso que vem sempre a justificativa de que o português é difícil, né? Então, necessita-se trabalhar gradativamente, se preparar essas crianças para que eles consigam futuramente discutir conosco, discutir dentro das universidades, ingressar nessas instituições de uma forma empoderada, no que eles consigam argumentar com o que os respaldam, né? Agradeço, então, muito obrigada por essa fala e tenham todos uma boa noite.
A gente que agradece, professor Antônio. Muito obrigada por sua fala. Obrigada. Obrigada, professora Rita, também. Só um pouquinho, ele pediu só um pouquinho. Sim, ele está pegando alguma coisa ali. Aí a gente teve diversos agradecimentos ali no chat. Tá. Aí. A bateria estava acabando, então por isso que eu pedi um pouquinho, só para eu poder arrumar. Desculpa, peço desculpa por isso, né? Começou a me informar aqui que estava acabando a bateria, eu já fiquei meio ansioso para poder arrumar a situação. Não, tá tranquilo. Obrigada. A gente agradece a participação do senhor, a participação da professora Rita, falas riquíssimas. Jéssica colocou ali agora no chat. Jéssica é uma pessoa surda, ela está com a gente nessas atividades durante esses 3 dias, em diversas atividades, né, Jéssica? A gente agradece sua participação e está colocando ali no chat realmente essa questão de ser a fala de vocês dois, a exposição de vocês dois terem sido de forma bem clara. Acho que ficou... a gente termina esse seminário essa noite. Acho que para as pessoas que não tinham tanto conhecimento sobre a questão do que seja a educação bilíngue para pessoas surdas, nessa noite ficou tudo bem claro, né? Acho que o chat, pelo menos, não teve ninguém colocando alguma dúvida ali, porque a exposição de vocês realmente foi muito clara, tá? A gente agradece a participação de vocês. Vou perguntar para a Jéssica se ela quer falar alguma coisa. Ela estava com problemas de internet hoje à tarde, entrou várias vezes durante a oficina. Mais agradecimentos ali aos dois. Jéssica não respondeu, mas deve ter sido isso mesmo. Então, a gente agradece, sabe? A gente agradece muito a participação de vocês. Muito obrigada. A gente está num momento muito rico e muito importante da história da educação das pessoas surdas, né? Principalmente após a Lei 14.191, que vem colocar a modalidade de educação bilíngue, né? Então, essas discussões, elas são muito, muito ricas para as pessoas conseguirem entender o que seja a educação bilíngue de pessoas surdas e como desenvolvê-la, como trabalhar com ela, né? Para que isso aconteça, é necessário um processo de educação mesmo, né? É necessário atividades como essa, de divulgar, de expor o que seja educação bilíngue, para as pessoas conseguirem lá na frente, nas salas de aulas, colocarem em prática essa educação voltada para as pessoas surdas. Então, a gente agradece mais uma vez a participação de vocês, muitíssimo obrigada. Quando eu entrei em contato com o professor Antônio, entrei em contato primeiro com o professor Antônio, depois com a professora Rita, de imediato aceitaram o nosso convite. Então, a gente agradece de coração a receptividade que vocês tiveram, viu? O interesse em vir com a gente, trocar conhecimentos, expor os conhecimentos de vocês, para que ficassem e para que fique divulgado e fique bem mais claro para as pessoas o que seja a educação voltada para o grupo de pessoas surdas. Então, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Aí eu vou passar a palavra primeiro para a professora Rita, para poder se despedir do pessoal, e depois eu passo para o professor Antônio. Pode ser? Então eu finalizo aqui feliz, né, com essa troca,
com esse intercâmbio de vocês, por vocês terem me observado e por ter ajudado, né, e disseminado, compartilhado esse pouco de conhecimento, né? Então, é um sentimento de uma pessoa surda, né? A importância de demonstrar para vocês a importância desse aprendizado, mostrar os desafios, né, que nós surdos enfrentamos, que as pessoas surdas elas enfrentam dentro da universidade. Então, não é fácil ter essa valorização com relação à língua de sinais, com relação a Libras, né? Isso exige muito esforço, exige uma melhora dentro de nós, né? Uma melhora com relação à nossa cultura. Também é importante ter essa troca, é muito importante ter essa troca, esse compartilhamento de informação a respeito da educação bilíngue do surdo, isso é muito importante. E tudo que o Antônio ele abordou aqui, ele explicou, ele detalhou, é tudo verdade, é tudo verídico, é acontecimentos verdadeiros, e foi muito importante a fala dele, foi muito importante ele compartilhar isso com vocês, né? Foi algo esclarecedor a respeito da educação bilíngue, né? Eu espero que vocês continuem buscando esse conhecimento, continuem estudando, continuem pesquisando, porque isso é importante para a educação bilíngue dos surdos, né? Ter essa prática. Então, o Antônio, ele explicou, ele esclareceu, né? E fez uma abordagem interessante, uma reflexão interessante. E é importante a gente continuar praticando, continuar treinando para que no futuro esse sujeito surdo ele possa continuar se desenvolvendo bem e que ele possa, né, ter uma vida em sociedade com respeito à língua, né, e à sua cultura. É muito importante ter esse desenvolvimento, esse avanço. Eu agradeço muito a todos vocês, muito, muito, muito obrigada pelo convite juntamente com o Antônio, também agradeço às intérpretes de Libras, e a oportunidade de voltar aqui de novo e trocar mais conhecimentos com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece e já está convidada. A gente tem encontros do grupo de estudos e pode aguardar que vão ter aí futuros convites, sim. Muito obrigada. Professor Antônio. Fique à vontade que eu voltarei com certeza. Então, pessoal, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês aí das universidades que estão aqui presentes, né? E que continue disseminando esse sentimento, que continue disseminando para que a gente possa sair desse atraso, né? Que é importante que a gente continue a divulgar, a espalhar isso, né? A espalhar esses pontos que foram abordados aqui hoje nessa palestra, essa discussão que tivemos hoje, né? Esses esclarecimentos é muito importante para que essa educação ela se torne cada vez melhor, né? E que isso seja uma responsabilidade de todos. É importante que se organize momentos como esse e no segundo ponto que eu quero abordar para vocês é agradecer, né, pelo convite, agradecer por estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui presente com vocês, abordando esse assunto, trocando, compartilhando esse conhecimento, né, com outras pessoas. Isso é de extrema importância. E eu fico muito feliz e muito satisfeito, né, de ter abordado, estar aqui junto com vocês. Eu tenho esse sentimento de felicidade, né, de a gente ver que essa educação está avançando, né, tendo pequenos avanços aos poucos, e que, mesmo que seja aos poucos, está tendo esse desenvolvimento. Então, é tempo de avanço, é tempo de continuar avançando para essa melhoria na área da educação bilíngue. Agradeço muito a vocês, muito obrigada. Também, né, a Rita, por nós dois estarmos aqui nessa noite abordando e falando a respeito dessas práticas, né, a respeito dessa educação e dessa base, né, quebrando essa barreira da comunicação com relação aos surdos. Então, foi muito importante hoje estar aqui. Estão de parabéns por todos estarem aqui hoje aprendendo, né? E eu agradeço a todos. Muito obrigada. A gente que agradece, professor. A gente está lançando um livro que... Ele está falando ainda, Dani. Ele continua falando que é importante esse fortalecimento, né? Essas palestras é importante para o fortalecimento e que vá progredindo
passos, né? É importante progredir de passo a passo a importância dessa língua, a importância do bilinguismo, tanto da Libras como da língua portuguesa, né? É muito importante estar abordando isso aqui, né? Esse contexto, né? Tanto do contexto racial como do contexto linguístico, tanto para surdo como para ouvintes também. Então, pessoal, muito obrigado. Deixo aqui o meu abraço com vocês. A gente que agradece. E professor Antônio, eu acho que não sabe, mas o livro que a gente lança do grupo de estudos agora no final de dezembro tem um capítulo de autoria minha com a professora Veronícia, de Montes Claros, e a professora Joeli, da Unimontes em Montes Claros. E é justamente falando sobre a história da comunidade surda em Montes Claros, em Minas, que o professor Antônio de Abreu teve papel de grande relevância na construção da Associação de Surdos que tem em Montes Claros, da história da comunidade surda em Montes Claros. Então, a gente agradece e vai ficar assim, o convite para ambos para retornarem depois no grupo de estudos nosso, viu? Muito, 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 muito obrigada. Uma boa noite para vocês, uma boa noite para todos que estiveram com a gente durante as atividades neste seminário, durante esse evento. Foram 3 dias com atividade de manhã, à tarde e à noite, e a gente agradece. Como o professor Antônio falou, essas atividades, elas são riquíssimas justamente para trocas de conhecimento, para as pessoas conseguirem entender realmente o que seja a educação de pessoas surdas. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos intérpretes de Libras que estiveram com a gente na noite de hoje, a Raimires, a Luana e a Crisiane, e quero estender agora um agradecimento a todas as pessoas do Grupo GELES, do Grupo de Língua Brasileira de Sinais daqui da UFSB, do Grupo de Educação Especial e Inclusiva, o GPEI, aqui também da UFSB, que estiveram juntos para que esse evento acontecesse. São muitas pessoas pensando, são muitas pessoas agindo para que um evento nessa proporção consiga realmente acontecer. Tá? Então, eu agradeço a todos os integrantes dos grupos e agradeço em nome de todos os convidados que estiveram aqui durante as nossas atividades. Eu agradeço mais uma vez a professora Rita e o professor Antônio, que vão representar eles agora nesse momento. Tá bom? Muito obrigada. Então, uma boa noite a todos.